Brasília. Entrevista. Você já sabe, terça-feira quem chega para conversar com a gente é o Dr. Cristiano Estivalete, médico, e hoje a gente fala sobre os cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Ô, doutor, vamos lá. Primeiro, o que são as pedras nos rins e por que elas são tão comuns, especialmente entre os brasileiros? Todo mundo ou já teve ou conhece alguém que teve e sentiu aquela dor absurda? Bom, a gente olha água e geralmente a gente acha que a água é pura, a água não tem nada dentro. Mas a imensa maioria das águas que a gente tem contato, elas têm minerais dissolvidos nela, né? Uhum. Esses minerais, eles podem se concentrando dependendo do fluxo, do líquido, do fluxo do local onde está, se ele fica parado, se não fica. E a nossa urina não é diferente. A nossa urina também tem minerais dissolvidos nela. E dependendo da concentração, da anatomia do rim, esses minerais podem ir aos poucos se concentrando e começando a formar, então, aglomerações que acabam resultando em pedras, né, em cálculos renais. Doutor Cristiano, bom dia. Diego Amorim aqui. É possível a pessoa perceber que tem alguma coisa errada? Quais são os sintomas que acendem esse alerta? Peraí, tá doendo aqui de um lado, de outro, ou algum outro sintoma? Oi, Diego, bom dia. Então, o sintoma da pedra nos rins é somente a dor, essa dor absurda, né, geralmente, que acomete quando o cálculo renal está querendo sair, né? Então, quando ele começa a se mexer do local e começa a passar por locais que são mais apertados, começa a doer. Não tem o que a pessoa fazer para, digamos assim, evitar, a não ser manter-se bem hidratado, tomar muita água, muito líquido, né, para que esses minerais não se concentrem na urina. E, doutor, a forma de tratar é justamente essa, de beber muita água para que, no caso de um cálculo menor, ele saia sozinho. Em outros casos, é preciso a cirurgia? Como é que é? Tem um tamanho que o cálculo ainda consegue sair, digamos, por parto normal. Uhum. Senão vai ter que ser feita a cesariana para tirar esse cálculo lá de dentro via procedimento. Antigamente era muito mais difícil, né? A tecnologia avançou, que nós conseguimos tirar cálculos renais com muito menos dor, muito menos comprometimento do que tinha antes. Então, graças à evolução da tecnologia, hoje o cálculo renal é tratado de uma forma bem mais fácil do que no passado. Doutor, o cálculo renal, ele acomete mais homens ou mulheres, ou não tem diferenciação em relação ao gênero? Tem uma leve preferência por homens, tá? Tem uma leve preferência por homens. Um pouco mais de homens têm cálculo renal do que mulheres. Tá. Você sabe que é uma coisa muito interessante? Eu me formei no Rio Grande do Sul e lá nós tínhamos muito poucas ocorrências de cálculo renal no pronto-socorro. Depois eu trabalhei uns anos em Santa Catarina e também tínhamos poucas ocorrências de cálculo renal no pronto-socorro. Quando eu vim aqui para o Centro-Oeste, primeiro eu trabalhei no Mato Grosso e depois aqui em Brasília, aqui tem muito cálculo renal. E a gente chega à conclusão que o consumo do chimarrão, por exemplo, lá no Sul, evita os cálculos renais, porque a pessoa, queira ou não queira, ela toma ali 1,5 litro, 2 litros de água. Olha só. Na forma de chimarrão. Uhum. Além disso, nós temos o problema do clima. Quanto mais frio o clima, quanto mais fria a temperatura, mais a gente urina, porque a gente sua menos, transpira menos. Tá. Nesse clima aqui do Cerrado, onde é muito seco, a gente transpira sem ver. Entendi. E aí é mais importante ainda manter-se bem hidratado. Tá. Doutor, mas qual é a quantidade de água que eu preciso tomar por dia? Isso quem vai dizer para você é a sua urina. Então, se você estiver com a urina bem clarinha, quase transparente, você está tomando a quantidade adequada de líquidos. Se a sua urina começar a ficar mais amarelada, mais alaranjada, aí você tem que aumentar a quantidade de água. Doutor, cerveja vale desse cálculo aí de líquido?
Vinho, Ainda é bebida terça. alcoólica, pode ser a uma cerveja, dúvida de um digamos amigo que é meu. Um amigo meu pediu para eu 95, perguntar. 96% água, né? Tá. Então ela conta no balanço hídrico. A gente fala o balanço hídrico, você toma X litros e elimina X litros, e tem que dar um balanço positivo, aí tem que sobrar um pouquinho de líquido para você poder ficar menos concentrada a sua urina. Mas a cerveja, se não for em excesso, também conta. Tá. Ô, doutor, o senhor falou da questão da dor muito forte, muito característica. Tem gente que realmente compara a dor das contrações, uma coisa absurda, a depender aí do nível de cálculos que você tenha. Agora, por exemplo, no exame de urina, quando surgem aqueles traços de sangue, que às vezes é muito comum, isso pode ser um indicativo de que a pessoa tem ali um cálculo começando a crescer, alguma coisa que tem que ser melhor investigada? Então, é um indicativo, mas não é algo muito sensível, tá. Certo? Pelo menos uma vez por semana, se você tem um vaso sanitário branco, e é muito importante que todo mundo tenha um vaso sanitário branco, certo? Pelo menos uma vez por semana você deveria urinar lá e não dar descarga. E voltar mais ou menos uma hora e pouco depois para ver como é que está. Se tiver uma camadinha fina no fundo, de cor laranjada, significa que você tem um pouco de sangue saindo na urina. E aí é bom você procurar ajuda médica. Tá. No caso do cálculo renal, só para o nosso ouvinte ter a certeza disso, ele procura um urologista, especialidade, e faz um acompanhamento com um urologista ou alguma outra especialização, doutor? O urologista é o responsável por fazer o acompanhamento e o tratamento dos cálculos renais. Mas geralmente quando dá dor, você vai aonde você chegar primeiro, né? Pronto, socorro, já. Ótimo. Muito bem, esse é o doutor Cristiano Estivalete, toda terça-feira com a gente aqui no Nova Manhã Brasília, sempre tratando de um assunto de saúde do seu interesse. Doutor, obrigado mais uma vez, um excelente dia. Obrigadão, boa semana para todos os ouvintes da Nova Brasil. Valeu, doutor.